Olá, nesse vídeo eu estarei falando um pouco mais com você a respeito do cérebro consumidor, tá? Que é o meu cérebro, o seu, enfim, o cérebro dos seres humanos, como ele funciona segundo a neurociência e os estudos do neuromarketing. Por que eu vou falar sobre isso com você? Simplesmente porque o próximo vídeo eu estarei falando de sequências de e-mail, tá? E se você usar esse conhecimento para criar os seus textos, deixar ele mais persuasivo, vai te ajudar muito na conversão e nos cliques de abertura, taxa de abertura, clique dentro do seu e-mail, tá? Nos links que você disponibiliza dentro do e-mail. A questão de saber como funciona esse cérebro consumidor, vamos dizer assim, que é o cérebro humano, segundo a neurociência, é essa a vantagem que eu te disse. Criar conteúdos persuasivos, tá? Então, para que você tenha em mãos esse conhecimento, eu resolvi gravar esse vídeo, sair um pouquinho do marketing digital, mas de uma informação que depois que eu obtive, eu consegui criar e-mails mais persuasivos, a minha taxa de abertura subiu, a minha taxa de clique também aumentou e, consecutivamente, claro, as conversões aumentaram. Então, para dar uma pincelada aqui muito rápida, eu resolvi desenhar, como eu já disse para vocês em outros vídeos, eu não sou lá grande coisa com desenho, mas tentei fazer da mesma forma, da melhor forma possível aqui, para ilustrar, isso aqui seria o cérebro, tá? Isso aqui seria como funcionam as camadas do cérebro. Porque segundo a neurociência, o nosso cérebro, e até mesmo o neuromarketing principalmente, né? O nosso cérebro é dividido em camadas. E essas camadas, cada uma, determina os estímulos que são enviados para nós e que faz com que a gente tenha determinada ação em um momento ou em outro e nossos comportamentos são gerados, tá? Segundo os estímulos e segundo a neurociência, claro. Então, o que a neurociência defende e fala? Da teoria do cérebro trino, ou triuno em espanhol. Bom, eu pesquisei de ambas as formas, encontrei trino, eu gosto do trino, tá? Cérebro trino, porque ela é dividida em três partes. A neurociência diz o seguinte, que o primeiro cérebro que nós temos, é o Old Brain, no caso, ele se assemelha ao cérebro dos répteis, então por isso, cérebro reptiliano. Ele é o cérebro mais antigo e que nós, desenvolvemos aí, fomos cada vez mais desenvolvendo, fomos subindo e chegamos ao sistema límbico, que é o cérebro dos mamíferos, que se assemelha muito ao cérebro dos mamíferos, que é essa segunda camada. E a última camada, que é o que nos diferencia dos demais animais da Terra, é o córtex frontal, que é onde nós raciocinamos e racionalizamos as coisas, tá? O engraçado é que acontece o seguinte, você já ouviu essa frase por aí? Nós seres humanos usamos apenas 5% do nosso cérebro. E é verdade, porque olha só, essa parte do raciocínio, que é o córtex frontal, ele representa 20% do nosso cérebro, digo em questão de tamanho, tá? E até mesmo de funções. Desses 20%, nós seres humanos usamos apenas 5%. Então, acaba sendo o seguinte, esse cérebro, por ser mais novo, ele tem a função de racionalizar as coisas, de entender e fazer com que ela se torne coerente para nós, mas ao mesmo tempo ele é muito novo. E os estímulos enviados pelos as outras partes são muito maiores. Por exemplo, olha só, o cérebro reptiliano, ele se assemelha aos instintos primais, ao que nós temos de instinto, por exemplo, sobrevivência, procriação, tá? Tá tudo aqui relacionado no reptiliano. Esse reptiliano é o que envia informação a respeito de se é seguro para nós, se não é seguro, se nós vamos continuar e perpetuar nossa espécie, nossa sobrevivência, se fizermos e tomarmos aquela atitude, enfim, ele não faz aquela assimilação de que é racional ou não, ele simplesmente diz, é bom ou não é bom. E ele, quando não gera prazer, que é essa outra priori do ser humano, que todos nós corremos em busca do prazer e fugimos da dor. Esses estímulos do reptiliano, que é para sobrevivência e procriação. No sistema límbico é onde você encontra aí animais como, por exemplo, os cães,
que é onde você desenvolve seus sentimentos, tá? Que é o amor, a paixão, o ódio, enfim, o reconhecimento dos mesmos, né? Somos seres humanos, né? Trabalhamos todo mundo junto, enfim, está aqui no sistema límbico. E o córtex frontal é o que racionaliza isso, né? E é o que menos emite estímulos para o nosso cérebro. Porque ele é o mais novo e porque também nós trabalhamos muito ele, né? Nós atuamos apenas em 5%. E aí, indo um pouquinho, saindo dessa parte da neurociência, indo um pouquinho para o neuromarketing, o que o neuromarketing diz? Que toda compra que nós fazemos é irracional. Aí você deve pensar, não é irracional. Eu, para comprar essa casa aqui, eu planejei muitos anos. Tá, legal, mas por que você comprou essa casa? Para sua sobrevivência. Né? Para sua sobrevivência ficar mais tranquila, não ter que pagar aluguel, não ter que esquentar a cabeça com isso. Isso tudo vem da onde? Do reptiliano. Porque se não fosse o nosso estímulo de sobrevivência, nós homens, né, Homo sapiens, vamos dizer assim, não teríamos construído e inventado as casas, por exemplo. Tá? Não teríamos construído abrigos para nos defender de alguma coisa. Então, a partir do momento que nós olhamos dessa ótica do neuromarketing, faz muito sentido dizer que nenhuma compra é racional. Quer ver outro exemplo? Que eu gostei muito, foi até motivo de piada durante a palestra, enfim, durante o curso, mas foi legal, foi bacana, porque o palestrante disse o seguinte: você imagina na pré-história, como que o homem se determinava como macho alfa, como sendo o homem ideal para as mulheres, enfim, ele ou brigava um com o outro e acabava ganhando. Muitas tribos indígenas, não hoje em dia, mas algum tempo atrás, tinha isso, disputa de homens, e o mais forte guerreiro, o que conquistasse o maior número de vitórias, era o que casava, de repente, com a filha do cacique, ou então, enfim, tinha a melhor fêmea, tinha a melhor mulher da tribo, né? E isso foi embutido, isso vem embutido lá no nosso subconsciente, esse estímulo vem embutido. E hoje em dia, o que é isso? O que é esse macho alfa? É o cara que tem uma casa muito grande, ou que tem uma casa boa, que é dono do próprio negócio, ou então que tem um carro muito grande. Aí, o que acontece? O homem é muito focado em ter um carro potente, né? Isso faz ele se afirmar como um macho alfa ali de onde ele vive, né? Claro, eu estou falando no geral. Muitos não são assim, claro. Mas essa é a linha de raciocínio do neuromarketing, tá? Então, a partir do momento que ele comprou o carro, um carro bom, um carro, né, com muita potência, na cabeça dele, muitas mulheres vão olhar para ele como sendo um provedor de uma família. E aí, por outro lado, o que aconteceu? As mulheres falam, mas aí você está falando que as mulheres são Maria Gasolina. Não é isso, não é isso. É que as mulheres também vêm com a informação, nesse cérebro reptiliano, de que ela precisa de um macho que saiba defender, que consiga defender sua prole, que consiga sustentar sua prole, né? Ou enfim, essa é a principal função que nós temos os seres humanos, a nossa principal missão, que é procriar a espécie. Então, tudo isso vem embutido no cérebro reptiliano. Então, quando a mulher também vai comprar um vestido, por exemplo, ela tem que estar bem, com o corpo bem, tá legal, bateu legal, ficou super lindo em mim. É para quê? É para que os machos e as outras mulheres também sintam, não é inveja, tá? Ele disse outra palavra que eu não me recordo, mas não é inveja, talvez se espelhe para que os outros machos também olhem para ela, né? E que ela consiga um mantenedor dessa família com aqueles poderes, né, que eu disse agora, que é de ser o fortão, de ser isso, de ser aquilo, que na época era considerado poder. E ela vem com essa informação aqui, no reptiliano também. Então não existe esse negócio, nós temos que parar de julgar Maria Gasolina ou isso, não. Isso tudo são informações que vêm, quanto mais forte o estímulo, maior é a ação da pessoa, mais repetitiva é a ação da pessoa em relação a isso, tá? Mas aí, claro, vem todo um certo contexto, porque nós não somos répteis, né? Os répteis, se você pegar e comparar, por exemplo, o jacaré ele não tem sentimento, ele simplesmente é instintivo, ele procria, ele vai atrás de uma caça. Normalmente eles não dividem a caça quando eles acham com um grupo, diferente dos cães,
que têm sentimentos. Então os cães já contêm essas duas partes do cérebro já. Então eles contêm sentimentos, e esse sentimento é o que faz anular ou potencializar os estímulos do reptiliano. Por exemplo, o cão, ele anda em matilha, então ele consegue viver em grupo, tá? Ele não consegue racionalizar, ele vive à base de instinto, mas ele consegue viver em grupo. Por quê? Porque ele reconhece os mesmos, ele reconhece os filhotes, ele reconhece o líder da matilha, ele reconhece o caçador, e aquilo tudo é dividido entre eles, tá? Então tudo é em prol da matilha, diferente dos répteis, que é tudo só para ele, a sobrevivência dele importa, né? E já para os cães, é um coletivo. E aí nós seres humanos temos as 3 camadas, lembra? Então o córtex frontal faz o quê? Recebe estímulos dos dois, é bombardeado pelos dois. E a função dele é racionalizar isso. E aí o que o neuromarketing diz? Que quando a pessoa chega para comprar e ela efetua a compra, é liberado no seu sistema e no nosso organismo a endorfina, que é um dos hormônios liberados no ato sexual. E isso dá prazer. E quando isso dá prazer, o estímulo de fuga ou de que não vai sobreviver ou é bloqueado, porque ele busca o prazer sempre e foge da dor. Se o sistema límbico enviar estímulo de prazer, que é o emocional, o frontal, nosso córtex frontal vai racionalizar isso, né? Que muitas vezes nós chamamos de justificativa, vai racionalizar e vai bloquear esse estímulo que ele vai enviar de perigoso, não compra. É prazer, ele está lá, eu quero prazer. Eu quero prazer e quero fugir da dor, eu quero prazer, né? É isso que o reptiliano passa. O límbico diz, se eu fizer isso, eu vou conseguir prazer, eu vou ter isso, porque, né? E ele libera endorfina. Então, eu tenho, por exemplo, sistema límbico, como que ele atua? Eu tenho o aniversário de uma pessoa muito querida, né? Tá lá, reconhecendo os mesmos, né? De um primo, de um parente, eu amo muito essa pessoa, eu quero comprar um presente para ela, né? E aí ela vai lá e compra um presente. Ah, mas não é para sobrevivência. Talvez não da pessoa que você esteja dando presente, mas para você é. Porque você tem que viver em grupo. Porque você tem que viver com as pessoas que estão ali, que fazem parte do seu dia a dia, né? Que é a sua comunidade. Então, atua, claro, na sobrevivência e atua também no sistema límbico, que são as emoções. Isso, você tendo uma emoção positiva, você gera prazer e o reptiliano, ele é anulado. Consegue entender esse conceito de como é importante agora você construir mensagens que vai direto no sistema límbico? Porque olha só, vamos supor que você vai lá e compra uma saia. Você, mulher, queria porque queria essa saia. Tem 50 mil saias, mas você quer aquela que está lá. E aí você vai lá e compra essa saia. No momento você sentiu prazer, tá? Então vai bloquear essa intenção de falar, não, isso daí não tem nada a ver para a minha sobrevivência, mas tem, porque tem para a reprodução. E aí o sistema límbico envia, poxa vida, que prazer, que coisa gostosa, né? Comprar o que eu quero, eu vi, peguei e comprei. Anulou. Anulou aqui o sentimento e aí começa a falar o quê? Me dá esse prazer, eu quero esse prazer. E aí quando você chega em casa, você olha no seu guarda-roupa, não tem nem espaço para colocar aquela saia. Aí você fala, nossa, por que eu fui comprar? Eu tenho que parar com isso de ser consumista dessa forma. É o frontal atuando. Mas aí depois, o que acontece? Tem pessoas que assumem isso numa boa, tá? Que é a parte racional. Mas tem outras pessoas, por exemplo, mulheres que o marido fala, pô, outra saia, você tem 50 saias. Ela fala, mas essa, apesar de ter pensado que não tinha valido a pena, mas essa, dessa cor, nesse modelo, eu não tenho. E aí é o nosso córtex frontal justificando o irracional. Então, como os estímulos são mandados, a maior parte, pelo old brain e pelo sistema límbico, o nosso racional acaba sendo um pouco prejudicado. Porque a maior parte dos estímulos é irracional. E, portanto, a neurociência, principalmente o neuromarketing, está mais do que correto em dizer que a maioria das nossas compras, ou que todas as nossas compras, são irracionais, tá? Quando você vai no mercado e compra alguma coisa, mas esse chocolatinho eu não comprei para minha sobrevivência, eu comprei porque eu gosto, tá tudo bem. Sistema límbico, você está gerando sentimento de prazer para o reptiliano.
atrás de prazer, fugindo da dor. Então agora eu espero que você tenha entendido esse conceito, tá? Aí, porque não é uma informação que vai mudar a sua vida no marketing digital, no que eu digo a respeito desse curso, tá? Eu estou saindo um pouquinho da vertente desse curso, mas é muito bom você saber isso para você poder o quê? Na hora que você sentar para digitar um e-mail, um artigo, gravar um vídeo, tente atuar sempre no sistema límbico da pessoa, ou seja, no lado emocional, porque essa é a conclusão que tirou o neuromarketing. Se você trabalhar o lado emocional, todos os outros são supridos, tá? Todos os outros, porque aí, se você trabalhou o lado emocional, gerou prazer, o reptiliano é anulado e o frontal começa a fazer o quê? Justificar a sua ação. Então essa é a métrica, assim, não é nem métrica, é a linha do neuromarketing. Eu estudo bastante neuromarketing, estudo a neurociência, mas focado no neuromarketing mesmo. E quando eu descobri isso, eu comecei a melhorar os meus textos, né? Enviando os textos de e-mail, os artigos, e aí começou a converter um pouco melhor. Por quê? Porque eu estava atuando no sistema límbico. Existe uma forma de você atuar no sistema límbico, que aí vem outro conhecimento, que eu vou dar uma pincelada nesse curso aqui para vocês entenderem, que são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais irão atuar justamente aqui, no sistema límbico, tá bom? Então, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, já sabem o que fazer. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde eu vou falar de sequência de e-mails, tá legal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.